Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez aqui na presença do Senhor, gravando essa live. E que Deus venha nos abençoar a cada dia. Vamos orar para engrandecer o nome do Senhor. Mais uma vez nesta noite. E dizer o quanto Ele é bom em nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que está aí no céu. Paizinho querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, em Tua presença para louvar o Teu nome, para engrandecer, Senhor amado, a Ti, Senhor amado, para dizer o quanto o Senhor é grande em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor amado, por estar aqui, Senhor amado, para falar do Teu nome, para louvar o Teu nome, Senhor amado, Pai. Obrigado, Senhor amado, ó Deus Santo, o Senhor sabe como eu sou grata, Senhor, de estar aqui. Pai, obrigado, Senhor amado, Deus, que esta live, Senhor amado, possa tocar em corações, Senhor, corações feridos, Senhor amado, corações amargurados, ó Deus, que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor amado, ó Deus Santo, tocar, Senhor amado, nas pessoas doentes, ó Deus, que precisa de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, nesses lares, Senhor amado, meu Deus, meu Pai, que precisa de Ti. Pai amado, Senhor, não é por causa que nós não estamos na igreja, Senhor, que o Senhor não está conosco. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu sei, Senhor amado, que cada live, Senhor amado, o Senhor tem estado com o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, entre, Senhor amado, nas causas, Senhor amado, ó Deus, impossíveis. Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Queridos irmãos, eu quero ler aqui em João 10, no 14 e o 15, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Por que eu li esse versículo? Porque o verdadeiro cristão, ele conhece a voz do Senhor. O cristão que está em intimidade com Deus, ele conhece a voz de Deus. Quando ele se levanta para falar com o filho, ele sabe que é Deus que está falando. Porque eu sei disso e eu sou testemunha disso. Na semana passada, dia 1º de dezembro, eu sonhei um sonho muito esquisito. Eu matando uns piolhos bem feios. E aí eu falava assim, meu Deus, por que eu estou sonhando isso? E eu não sabia o porquê estava sonhando aquilo. E quando eu acordei pela manhã, o Senhor falou comigo, ore por livramento. E eu sem entender o que Deus tinha falado, né? Eu até falei assim, mas vai estar em casa, ele não vai pegar carro nem nada. E Deus falou comigo novamente, ore por livramento. E eu, como sempre, sento na minha cama e agradeço a Deus pelo dia, pela saúde, por estar em pé, por Ele ter me acordado, mas Ele queria algo mais. E eu falei com Deus, eu orei e falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, mas o Senhor sabe. O Senhor que possa me livrar do que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe o que vai acontecer. E que o Senhor possa me livrar disso. E eu fui trabalhar, e eu fui bem devagarzinho no carro, porque eu achava que era um acidente de carro que ia acontecer. E não era um acidente de carro. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu fiquei preocupada com aquilo que Deus tinha me tocado para eu orar. E eu fui trabalhar e acabei esquecendo disso. E aí, quando foi 11h30, eu falei com a minha amiga, vamos tirar o nosso almoço, porque a gente está aqui desde as 7. E aí ela falou assim, não, vamos fazer mais 50 macacões e quando a gente terminar, a gente almoça. Aí ela falou assim, mas primeiro, você sobe ali e pega aqueles macacão para mim. E eu fui subir na escada para pegar o macacão. Só que quando eu subi na escada, eu não alcancei, eu tive que subir mais alto. E a escada tinha 3 metros e eu tive que subir 1 metro a mais. E eu subi para pegar as roupas, quando eu desci para a escada, o meu pé não alcançou na escada e minha mão escorregou. E eu caí em cima da minha amiga, que está grávida de 8 meses. E assim, eu caí, eu não senti nada na hora que eu caí, eu só estava preocupada com ela. Eu falei, tá tudo bem, Natália, com você? E ela, não, tá tudo bem. E eu não estava sentindo dor nenhuma. De repente, começou a doer minhas costas, uma dor insuportável, que eu não conseguia respirar.
E aí a minha chefe veio até mim e falou assim, vou chamar a ambulância. Eu falei, não, não chama a ambulância não. Chama o Esso, porque o Esso fala inglês e eles vão me perguntar as coisas, eu não vou saber. E aí o Esso veio até mim e me levou para o hospital. E quando chegou no hospital, o médico me viu e falou pro Esso, era para sua esposa estar aleijada agora. Pela altura que ela caiu e ela caiu de costa. Se a amiga dela não estivesse lá, ela estava aleijada agora. Então, assim, eu reconheço o amor de Deus por mim naquele dia. Porque Ele me acordou e Ele falou comigo. Ore por livramento. Então, se eu ouvi a voz dEle, eu reconheci a voz dEle. E eu ouvi a voz dEle e eu falei, Senhor, obrigado, eu lá no chão deitada. E eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, que era para mim estar aleijada. E o médico falando comigo, dê graças a Deus, tipo assim, dê graças a Deus por você não estar aleijada, porque você não quebrou nenhum osso, você só machucou o músculo. Então agradeça a Deus por você estar em pé e poder andar novamente. Então assim, eu sou muito grata a Ele por isso, porque Ele me fez ouvir a voz dEle. E Ele falou, estou aqui para cuidar de você, só me peça para cuidar de você, que eu vou cuidar. E Ele cuidou. Eu estou aqui em pé, eu posso andar, eu posso correr, eu posso fazer tudo, porque Ele me livrou de um acidente mais grave, porque eu ia ficar aleijada. Então, para a honra e a glória do Senhor, eu não fiquei aleijada, eu estou aqui sã e salva, graças a Deus. Então, assim, irmãos, vamos ouvir a voz do Senhor quando Ele falar conosco. Ele fala conosco de várias maneiras. Ele fala em sonho, Ele fala no seu coração, que o seu coração espiritual não é o seu coração carnal, e sim a sua mente. Ele fala no seu coração. Então, vamos ser íntimos dEle, para quando Ele falar, a gente ouvir a voz dEle. Seja nos repreendendo, seja por amor, conforme for o que Ele for falar, que nós possamos ouvir a voz dEle. Porque cada dia que passa, cada hora que passa, os tempos ficam mais difíceis. E a Bíblia diz que no final dos tempos a gente ia viver pela fé. Então vamos viver pela fé, vamos ouvir a voz do Senhor, que quando Ele falar, a gente possa estar com o coração conectado ao dEle e que Ele possa falar e a gente ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então que você possa cantar essa canção conosco. Essa música, ela fala do grande poder que nosso Deus tem. Ele pode, inclusive, ressuscitar. Conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. O que posso ver se não um vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar.
Se não um vale de ossos secos, o que posso dizer? Já se foi a esperança, nossa vergonha está resposta debaixo do sol. Há muito tempo foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história em tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Esse momento de adoração ao Senhor, se eu possa falar contigo nessa noite, falar ao teu coração, assim como ele fez com Naamã, e ele foi curado. Que o Senhor possa curar o que for, seja dor de alma, dor física, ou qualquer outra enfermidade que possa estar te assolando. Amém. Mas
orgulho, descer comigo em rios, umas águas do rio, não subirei como na aventura. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó Deus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder, na mão do teu poder. Nos purifica, Senhor, nós possamos viver uma vida de santidade em teu nome, ó Pai. Que os dias maus, eles certamente chegarão. A palavra de Deus, ela nos dá muitos sinais desses dias. E muitos dos acontecimentos recentes, pelo menos, no mínimo, se parece muito com o que a Bíblia diz. Então, se é ou não, o que nós, como cristãos, nós devemos fazer é se preparar e estar sempre nos braços do Senhor, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, que nós possamos ouvir atentamente a voz do Senhor nesses dias maus que estão por vir. Apocalipse 3:20 diz: Escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Em outras versões, a gente tem e ali cearei com eles.
contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, ceiar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, selo do Espírito que rasgou o véu. Obrigado, Senhor, por estar conosco no meio dos louvores. Obrigado por sempre estar presente em nossa casa. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, a cada um de vocês aí que está online assistindo nós. E eu vou orar agora pela palavra que o Renato vai estar trazendo lá da casa dele, que o Senhor possa abençoá-lo. Amém? Senhor Deus Pai, esteja com o Renato, ó Pai, que vai trazer a Tua palavra, que nós possamos estar atento à Tua voz, que nós possamos ouvir de fato a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco através da vida do Renato, ó Pai. Esteja com ele, esteja com a família dele, esteja abençoando ali o Renato, a Angélica, o Marquinhos, ó Pai, com toda sorte de bênção, ó Pai, só o que eu te peço. Amém. Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a semana tenha sido boa. Foi-me dado a incumbência de trazer uma palavra nessa noite, e eu pensando sobre o que trazer, sobre o que comunicar, o que passar, e orando sobre isso, algo me veio no espírito de trazer algo complementando aquilo que o Kleber veio falando semana passada. Se você tem nos acompanhado aí, sabe que há semanas atrás a gente veio muito falando sobre a comunidade, sobre estar juntos, sobre como a gente pode agregar junto, que a gente não pode se desconectar, que a gente tem que continuar caminhando junto e tal. Até no final de cada live a gente faz um Zoom para falar sobre... A gente faz um Zoom e a gente conversa um pouco, a gente fala sobre como foi a semana, hora e assim por diante, né? Então você já está convidado para o nosso Zoom após essa live, né? Vamos postar aí nos comentários, né? Se você está no Brasil e puder estar com a gente, se você está aqui no Canadá, aqui em Vancouver, ou num horário bom para você, por favor, esteja participando com a gente, vai ser muito bom ter a tua presença conosco. Mas na semana passada o Kleber falou sobre os 6 pilares da vida cristã, e ele explanou de uma maneira muito legal os 6 pilares da vida cristã. E eu queria trazer algo que eu acredito que seja um fundamento também para a nossa vida. Eu acredito não, eu tenho certeza que é um fundamento da vida cristã. É algo que nós precisamos praticar, é algo que nós precisamos ter em mente, que Deus fala conosco, né? Essa semana ainda conversava com uma pessoa, e essa pessoa ela falou algo muito interessante para mim. A gente estava conversando do conta da pandemia e de tudo que está acontecendo, e estando em casa e tal. E ela falou assim, olha, eu acredito que Deus nos recolheu para trabalhar fundamentos, né? Ele quer trabalhar fundamentos na nossa vida, né? E eu realmente acredito que muito disso que estamos sofrendo hoje, o que está acontecendo, Deus quer trabalhar sobre nós fundamentos. Ele quer nos fundamentar para que isso venha frutificar, venha transportar, venha dar algo a mais para frente. Então eu quero trabalhar hoje com você sobre ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo, ser direcionado por Ele. Isso vai ser crucial na nossa vida. Isso é crucial até para entendermos direções pessoais, direções ministeriais, direções familiares, direções de que país, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Cara, isso é crucial. A gente precisa entender o que Deus
está falando para você. Nesse tempo de pandemia, eu até percebo alguns conflitos, né? Até pessoas me mandaram mensagem e existe um conflito daquilo que eu estou fazendo em relação à pandemia. Então, alguns, eu não estou dizendo que está errado, alguns acreditam e têm ouvido de Deus, cara, eu vou me recolher em casa, é uma maneira de eu proteger as pessoas. Outras pessoas, assim, né, que eu acredito que é mais o meu perfil, cara, tenho escutado de Deus, meu, você tem que produzir, você tem que ir atrás, você vai atrás, faz um reaching mais específico, vai atrás das pessoas, né, ora com as pessoas e, cara, cada um tem um entendimento, mas o que é crucial e o que você precisa entender, o que o Espírito Santo tem falado com você, o que o Espírito Santo tem trazido para você. E eu queria usar, nosso ponto de partida vai ser a partir de Atos 13, né? Atos 13, versículo 1 e versículo 2. Ali, Paulo e Barnabé, eles estão com a igreja de Antioquia, sendo ministrando a igreja de Antioquia, e acontece algo muito interessante ali. Vamos lá, Atos 13, versículo 1. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso e Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Né? Enquanto eles ministravam perante o Senhor, enquanto eles estavam diante do Senhor, o Espírito Santo falou com eles claramente: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Né? Eu acredito que tudo acontece, tudo começa a partir do momento que você está ministrando ao Senhor. Né? E aqui, o que é o ministrar? Eu vejo como um ambiente de oração, um ambiente que, cara, eles estavam mergulhados na palavra, um ambiente que eles estavam na busca incessante de Deus para entender aquilo que Deus queria fazer, ou às vezes só buscando a Deus e ali o Espírito Santo falou. Você está sensível à voz de Deus e Deus deu um direcionamento claro para Barnabé e para Saulo daquilo que ele queria para a vida deles, daquilo que ele estava direcionando eles para fazerem. E ali toda a igreja os abençoa, separa eles e os abençoa e mandam, né? Até o versículo 3 fala: então depois de jejuarem e orarem, lhe impuseram as mãos e os despediram. Porque, cara, foi uma ordem clara do Espírito Santo de Deus, né? Algo que eu acredito que é crucial para nós é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu vejo aqui como Deus trabalha de uma forma pessoal. Ele não trabalha apenas de uma forma de atacado, né? E às vezes isso nos é difícil de entender, nos é difícil de assimilar. A gente tem muito essa questão do atacado, mas Deus trabalha de uma forma pessoal com você, pessoal comigo. Algo muito interessante que aconteceu comigo essa semana, aliás, semana passada, nós estávamos no impasse eu fiz uma entrevista de emprego, eu estava no impasse se eu ligava para a pessoa, para o RH, para perguntar e tal, e eu falei para a Angélica, falei para minha esposa, né, para a Angélica, falei: cara, eu vou ligar e vamos ver o que eles vão me falar e tal. E aí no dia seguinte, quando eu tinha me proposto a ligar, eu estava no trabalho, estava orando sobre isso, orando ali conectado com Deus e pensando em, começou a me vir um sentimento muito ruim, um sentimento: olha, acredito que você não deve ligar, acredito que você não deve falar, acredito que você não deve pressionar. E esse pensamento começou a ficar na minha cabeça, começou a me bater um sentimento ruim de ligar. E aí eu mandei uma mensagem para minha esposa falando: amor, olha, eu não vou ligar. Eu tenho sentido de Deus para não pressionar, deixar Deus trabalhar, eu não vou ligar. E ela automaticamente me mandou um outro e-mail, me mandou uma mensagem falando exatamente a mesma coisa. Ela falou: olha, eu estava orando aqui e Deus falou exatamente a mesma coisa comigo, para a gente não ligar, para a gente não pressionar. E isso me trouxe paz, me trouxe muita paz. Né? Eu estava muito aflito, porque era uma vaga que eu queria muito e tal,
mas isso me trouxe uma paz abrangente ao meu coração, né? E eu vejo o quanto é importante, tanto eu quanto a minha esposa, estarmos sensíveis à voz de Deus, sensíveis àquilo que Ele quer falar e aquilo. E para você ver, é um ponto muito pessoal, é algo muito pessoal meu, né? Deus não trabalha apenas em atacado, Deus trabalha de maneira pessoal. E essas são experiências que a gente vai acumulando a partir do momento que a gente está neste lugar de intimidade com Deus. A partir do momento que a gente constrói esse lugar de intimidade com Deus. Eu acho incrível isso. Eu tive algumas outras experiências, quem me conhece mais de perto sabe de uma experiência que eu tive particularmente com música do mundo, né? A gente chama de música do mundo, mas enfim, música secular e etc. Músico, toco desde os 8 anos de idade, toco violão, toco teclado, gosto, toco bateria, gosto disso, gosto de estar envolvido em música e sempre escutei, consumi muita música e de tudo quanto é meio, né? E um belo dia, e não estou dizendo que isso é errado, olha gente, não é doutrina, é algo que aconteceu comigo, é uma experiência pessoal minha com Deus, né? E eu não estou colocando isso como doutrina, tá bom? Mas um belo dia eu estava saindo do meu trabalho, escutando Blink, né? Para quem conhece, os roqueiros de plantão conhece, e aí eu senti claramente o Espírito Santo falar comigo para não ouvir. Falar, não quero que você escute isso. E eu senti de uma forma muito forte o Espírito Santo falar comigo. E eu ali fiquei meio assim, tal, falei, é coisa da minha cabeça, e continuei escutando, e ali veio de novo aquela voz, olha, não quero que você escuta isso. E ali eu meio que me revoltei, tirei do ouvido, falei, também não vou escutar nada, coloquei o celular no bolso, e quando eu cheguei em casa, eu abri numa pregação do Fernandinho, que veio muito de encontro com aquilo que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração, né? Sobre música, sobre falando que Davi não ia se inspirar no acampamento dos filisteus para compor os salmos, ele se inspirava em Deus, você chegava perto de Deus e ali Deus estava ministrando ao meu coração. De novo, foi uma experiência muito pessoal minha, né? E eu acredito que Deus trabalha com a gente nessa área do pessoal. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ele nos traz entendimento quando a gente se põe e se a gente está sensível à voz de Deus. Eu escutei o Luciano Subirá pregar sobre a cura de um surdo e gago, lá em Marcos 7, que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar um pouco com vocês aquilo que ele falou, para completar isso que eu estou falando. Olha só, lá em Marcos 7, versículo 31, né, se você tiver com a sua Bíblia aí, provavelmente vai estar um subtítulo, a cura de um surdo e de um gago. Olha só que interessante. Essa é uma das curas que eu classifico como uma das mais nojentas da Bíblia, se podemos colocar assim. Se fosse hoje no tempo de corona, Jesus com certeza ia estar com grandes problemas por conta disso, né? E já naquela época, provavelmente ele enfrentou algumas coisas por causa disso também. Vamos lá? Marcos 7, versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe para que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nesse episódio, eles trazem ali para Jesus um homem surdo e um homem mudo, né? E da forma ali natural, né? O milagre natural, Jesus ali cura a sua surdez, enfiando o dedo dele no ouvido do homem e depois cuspindo na sua língua,
né, cuspindo e passando saliva na língua do homem para que o homem voltasse a falar. E ali Jesus cura de uma forma sobrenatural e natural. Mas ali o Luciano ele trouxe uma aplicação sobre esse texto que eu achei muito interessante, de uma forma mais alegórica e espiritual. Que quanto mais... Ele trouxe ali, esse homem ele era surdo, né, e por isso tinha dificuldade de falar. Eu não sei se você já teve contato, eu tenho um tio que é deficiente e por muitas vezes já levei ele na APAE, no Brasil tem, no Brasil é bem comum, aqui no Canadá eu não sei como é que funciona, e eu tive contato com outras crianças com uma deficiência, inclusive crianças surdas, e que tinham uma dificuldade de falar, e às vezes a gente achava que era só o falar em si, mas não, pelo fato de ser surda, se limitava à questão da fala, né? Por falta de ouvir, por falta de ter contato, a fala se torna limitada. E ali o Luciano trouxe uma visão muito interessante. Ele falou, quando você deixa de ouvir Deus, quando o seu ouvido está bloqueado para ouvir aquilo que Deus tem para falar, a sua fala também se torna limitada. Aquilo que você tem para comunicar, aquilo que você tem para transmitir, aquilo que Deus espera como você, como um arauto dele, venha transmitir às pessoas, cara, você vai ter uma dificuldade imensa de falar porque você não escuta. E a primeira coisa que Deus toca neste homem, ele traz uma ordem, é curar os seus ouvidos, para que ele voltasse a ouvir. Né? Jesus ali de uma forma muito significativa, ele coloca a mão nos ouvidos, os dedos nos ouvidos deste homem, para que ele voltasse a ouvir. E consequentemente a falar. Mas eu acho interessante que como nós somos curados dessa questão do ouvir a Deus. Eu não sei como está sendo a sua vida, eu não sei nesse tempo de pandemia o que você tem passado. A verdade, a gente tem contato com poucas pessoas e algumas pessoas às vezes abrem o coração para nós conseguimos saber um pouco do que está passando, mas como que a gente é curado? A gente volta a ouvir a Deus e até mesmo entender aquilo que Ele quer, designou para nós neste período que estamos vivendo. Eu não acredito que a gente está vivendo um tempo aleatório. Eu acredito que é muito proposital aquilo que a gente está vivendo. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo é um momento único e é um momento nosso como os filhos de Deus. Assim como está escrito lá em Romanos, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, dos ruiós, dos filhos maduros de Deus. E eu acredito que esse tempo que estamos vivendo é crucial para a manifestação dos filhos de Deus. Né? E como que a gente pode voltar a ter essa comunhão com o Espírito Santo? Como que a gente pode voltar a se alinhar e a escutar aquilo que Ele está falando para nós? Uma das primeiras coisas que Jesus faz aqui, né, no versículo 33, fala, depois de levá-lo à parte. Jesus o separa da multidão. Jesus leva ele para um lugar isolado. E não é comum, se você começa a ler os relatos, você vê que não é comum Jesus fazer isso nos milagres. Ele faz normalmente no meio da multidão. Né? Mas este homem ele leva à parte. E ali ele realiza o milagre e cura o seu ouvido. Né? Isso me remete muito ao Mateus 6,6. Né? Aproveitando esse tempo de pandemia, aproveitando esse tempo que nós estamos isolados, né? Qual é o tempo que você tem passado com Deus? Qual é realmente a sua dedicação com Deus? Mateus 6,6 diz que devemos fechar a porta do nosso quarto, buscar a Deus que nos vê em secreto, e em secreto Ele nos responderá. E qual é o tempo que eu tenho gasto realmente com Deus? Na sua leitura da palavra, no tempo de oração, né? Eu acredito que a gente só é curado, a gente só volta a ouvir, ter sensibilidade ao Espírito Santo e se deixar ser direcionado por Ele quando nós temos este tempo de reconectar com Deus. A grande realidade é que hoje eu vejo muitas pessoas dando baixíssima importância para a Bíblia, para a palavra de Deus. Né? E é uma das principais maneiras de que Deus fala conosco. É uma das maneiras que Deus se expressa, que Deus se dá a conhecer pela sua palavra. E por isso, né, a Bíblia fala que por isso há tantos entre vocês que são fracos, né? Por isso muitos dentre vocês que têm problemas. Por quê? Cara, porque a gente não gasta tempo, não investe o nosso tempo na palavra de Deus.
Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para o homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, você quer ser preparado para toda boa obra? Você quer ser apto? Você quer ouvir a voz de Deus? Cara, você precisa investir o seu tempo. Eu não digo nem gastar, eu não gosto da palavra gastar. Né? Às vezes eu usava muito essa palavra, estou gastando tempo com a minha família, estou gastando tempo com a palavra de Deus, estou gastando tempo em oração. Não, eu estou investindo o meu tempo. Eu estou investindo o meu tempo na palavra de Deus. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? E é por isso que sai muito, a gente acaba escutando tantas coisas como pessoas separando o Deus do Velho Testamento do Novo Testamento, como se fossem dois deuses completamente diferentes, sendo que a Bíblia diz que ele é imutável, que o seu amor é visto desde a fundação do mundo, né? A gente vê pessoas querendo atualizar a Bíblia, a gente vê pessoas falando cada coisa, e a gente se pega nisso, por quê? Porque não tem ouvido a voz de Deus, não tem investido o seu tempo em escutar aquilo que o Espírito Santo tem para falar através da Bíblia para você. Te direcionar através da Bíblia. Colossenses 3,16, quem me conhece sabe que eu falo muito desse versículo. Cara, diz: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Não é habite de vez em quando, não é medite de vez em quando. Cara, é habite ricamente a palavra de Deus em vós. Davi, ele dizia, ele escreveu um salmo dizendo: uma coisa eu peço, para que eu possa estar diante de ti. Uma coisa só, se eu posso pedir uma coisa, eu quero estar diante do Senhor. Né, eu quero estar meditando diante do Senhor, meditando nas Escrituras, meditando naquilo que o Senhor tem para transmitir para mim, meditando na tua beleza. Uma coisa, viver diante de Deus, né, viver nesta comunhão com Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos voltar é voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus. Né? Eu vejo muita deficiência e muito problema porque a gente não investe o nosso tempo em relação à palavra do Senhor. Né? Segunda maneira que o Espírito Santo fala conosco é Ele mesmo falar ao nosso coração audivelmente. Né? Olha só que lindo, João 14:26 fala assim, ó: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. Olha só, o Espírito Santo fala conosco. E esse versículo me lembra muito, né, de algo que eu admiro muito meu sogro, pela a facilidade que ele tem de decorar os versículos bíblicos, aonde estão, e eu admiro muito. E eu perguntava muito para ele, falava: Adal, mas como que você consegue fazer isso? Cara, né, o que eu queria, na verdade, era colocar uma pendrive na cabeça dele, fazer um download e botar na minha. E aí ele sempre me dizia assim, falava: cara, você precisa ler a Bíblia, você precisa gastar seu tempo com a Bíblia, você precisa investir seu tempo lá. Como que você quer... Ele falava assim: como que você quer que o Espírito Santo te lembre de algo, sendo que você não investiu seu tempo? Sendo que você não tem depósito nenhum. Não tem como ele te lembrar de algo. É a mesma coisa de eu ir para uma prova, na época que eu estudava lá, na faculdade, eu participava das aulas cansado, trabalhava o dia inteiro, e acredito que é a realidade de muita gente no Brasil, você trabalha o dia inteiro e vai para a aula depois, e você tá cansado, você já não aguenta mais, e ali o professor falando, explicando matéria e tal, só que daí tá chegando o tempo da prova e você não estuda para a prova, e você só quer confiar naquilo que você ouviu, naquilo que você escutou seu professor falar. Né? E aí chega na prova, você olha para a prova e fala assim: meu Deus, lascou, não sei nada. E não tem nada para lembrar também, porque eu não estudei. A mesma coisa somos nós. Eu sei que nesse período você tem se alimentado muito, às vezes, de pastores via internet. E eu escuto pregação o dia inteiro, eu me alimento muito de pastores pela internet. Me alimento muito daquilo que está sendo propagado pela internet. Ou até mesmo quando você ia na igreja, quando a gente puder voltar a se reunir na igreja, você vai continuar consumindo daquilo que o pastor diz, mas se você não investir o seu tempo para reter aquilo dentro de você, não tem como o Espírito Santo te lembrar, não tem como o Espírito Santo trazer algo, porque você não tem depósito nenhum. Você precisa encher o seu coração com esse depósito,
para que o Espírito Santo venha falar com você, para que o conselheiro venha trazer isso à tona. Ele quer falar com você, ele quer trazer isso à tona para você, mas você precisa investir o seu tempo. Né? E como eu disse lá em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E a terceira maneira que Deus fala conosco é através das pessoas, através dos nossos amigos. Por isso que é tão importante a gente estar em comunhão, por isso que é tão importante a gente estar junto das pessoas, né? Para que o Espírito Santo venha falar conosco. Lá em Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Nós precisamos estar conectados, nós precisamos buscar estar conectados. Né? Primeira coisa, primeiro lugar é o nosso lugar secreto. Nós precisamos nos voltar para Deus. E eu acredito que isso é um tempo maravilhoso que estamos vivendo para isso. Para ser direcionado por Deus. Quando voltamos ao nosso lugar secreto, para que Deus trabalhe fundamento, base em nossa vida, nós podemos ser direcionados para aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós podemos ter condições de fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos desenvolver e fazer. Tá? Então é extremamente importante que nós venhamos aproveitar esse tempo. A gente já ouviu pessoas falar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, né? Quando trabalhava, quando as coisas estavam normais, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, né? É muito difícil eu manter o meu devocional, fazer as coisas. E agora que está preso dentro de casa, enjaulado, que não pode sair, também não tem tempo. Por que não tem tempo? Né? Porque não é prioridade. Né? Eu acredito, eu quero ver essas pessoas diante de Deus, né, com as suas horas contabilizadas lá de Netflix, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, de etc, etc, etc. Chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. E Deus falar, ó, quantas horas você gastou aqui em cada coisa dessa. E você não tinha tempo para me conhecer. Você não tinha tempo para gastar comigo, para investir em mim. Né? Eu acredito que a gente tem que ter essa prioridade. A nossa prioridade é estar na presença de Deus. Né? Deus só vai falar conosco se você gastar este tempo na presença dele, se você investir realmente a sua vida em ouvi-lo e ser direcionado por ele, né? Ser guiado pela sua voz. Né? Tantas e tantas situações, tantas coisas que é como se eu escutasse a voz de Deus. Me lembrei de uma outra situação. Vocês sabem que a gente sofreu um acidente de barco em agosto, em Alberta, né? No Bow River. E eu me lembro que quando eu caí na água gelada ali do rio, e eu fiquei debaixo do galho com life jacket, com colete salva-vida, enroscado debaixo da árvore, e ali eu subindo e a correnteza me puxando, e eu tentando sair, só que eu não conseguia botar a cabeça para fora para respirar, né? Eu me lembro de uma voz falando, solta. A voz falou uma, solta. E eu querendo sair, brigando para sair, me machucando e tentando sair de qualquer jeito, solta, solta. E quando eu soltei, eu não sei como o colete salva-vidas se soltou da árvore, mas eu soltei, parei de fazer força, eu passei por debaixo daquela árvore, né, e fui cair na árvore seguinte que estava caída no rio, e ali eu consegui sair para respirar. Eu acredito que essa voz não foi aleatória. Eu acredito que essa voz não foi algo da minha cabeça. Eu acredito que foi o próprio Espírito Santo me dizendo, solta, fica tranquilo que você está em mim. Solta, solta. Né? Ali eu reconheço que havia duas vozes na minha cabeça, uma dizendo para mim, quando eu me segurei nessa segunda árvore, e ali eu consegui respirar e ver a Angélica, ver o Marcos, consegui gritar por socorro, né? Ali já tinha uma outra voz dizendo, agora segura, né? E uma outra voz dizendo, desiste. Desiste, sua vida acabou, você não tem mais para onde ir, desiste, né? E a gente precisa aprender a reconhecer as vozes, né? Eu tenho certeza que a voz do Espírito Santo naquela hora está dizendo para mim, agora segura, que socorro está vindo. Agora segura, né?
Se você tem dificuldade de reconhecer a voz do Espírito Santo, irmãos, eu tenho certeza. Eu vou dar um exemplo. Quando você briga com a sua esposa, quando você briga com alguém, né? Aconteceu uma situação comigo também há umas 2 semanas. E na hora o Espírito Santo, eu briguei com a minha esposa, nós discutimos, e eu estava com a razão, na minha concepção eu estava com plena razão, e eu senti o Espírito Santo claramente falar comigo: você está errado, pede desculpa. E eu, não vou pedir desculpa, né? E você discutiu com ela na frente do seu filho. Qual o exemplo que você está dando para o seu filho? Pede desculpa para os dois. Peça desculpas. Peça desculpas. Meu irmão, não vem falar para mim que isso era a voz do capeta, a não ser que o capeta queria que eu me reconciliasse com a minha esposa e com o meu filho. Não vem dizer que isso era a voz do meu coração, porque, cara, no nosso orgulho você não quer assumir isso. No meu orgulho, ainda mais achando que eu estava certo, mas nem a pau que eu pedi desculpa. Isso não ia acontecer. Mas aí eu segui essa voz do Espírito Santo. Eu entrei no carro e pedi desculpa para a Angélica, pedi desculpa para o Marcos, e comecei a lembrar dos versículos e dizer o porquê que eu estava errado. Né? Em Efésios 5 diz que não haja nem gritaria entre vocês. Né? Efésios 5 vai dar algumas lições ali de como você deve se portar, e ali uma das coisas que ele vai falar é que não haja gritaria, né? Que não haja discussões entre vocês. E eu pedi desculpa para eles, e eu fiz questão de falar para o meu filho: olha, o papai está errado. A Bíblia diz que o papai está errado. Nisso, nisso, nisso e nisso. Por quê? Porque eu quero dizer para ele que a Bíblia é o que rege a minha vida. Aquilo que rege a minha vida é a palavra de Deus. Aquilo que dá um norte para a minha vida é a palavra de Deus. Eu não quero que ele cresça um dia lendo a Bíblia e falando assim: esse versículo aqui não se aplica nos dias de hoje. Né? Como eu escutei de uma pessoa essa semana. Irmãos, a Bíblia tem princípios morais. A Bíblia tem princípios básicos que se aplicam no matter what. Que se aplicam, não tem tempo e não tem hora para se aplicar nas nossas vidas. Esses são princípios bíblicos, daquilo que Deus quer nos direcionar. Por isso que é tão importante o bom depósito da Bíblia em nós. E não a gente lê com aquele olhar apenas estudioso, mas a gente lê com aquele olhar como não, né? O que é verdade, nós temos o autor ao nosso lado para nos explicar as Escrituras. Ele vivifica as Escrituras em nós, ele vivifica isso em nós. E ele faz com que nós venhamos pensar e lembrar das coisas que passamos, das coisas que lemos, daquilo que ele quer dizer. Né? Às vezes há uma impressão no meu espírito, eu chego em casa e falo assim, com uma vontade de ler uma determinada passagem, em um determinado lugar. Né? Uma vez cheguei em casa e Efésios 4 não saiu da minha cabeça, e eu nem lembrava o que estava escrito, mas Efésios 4 não saiu da minha cabeça. E no que eu sentei para ler, dali saiu uma canção, dali saiu algo que eu estava colocando diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava me levando a ter esse momento com Ele, a ter essa intimidade com Ele. E somente a partir deste momento, somente a partir da onde, quando você tem esse tempo de ouvir a Deus, de se expor à sua palavra, de se expor a Ele, você vai ser comissionado para algo. Olha só que interessante, 2 Pedro 1, de 20 a 21, fala assim, ó: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho incrível aqui como Pedro fala que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque não surgiu de nós. Surgiu do coração de Deus. E pessoas foram impelidas, pessoas foram completamente cheias do Espírito Santo, impulsionadas pelo Espírito Santo a escrever este livro, a nos direcionar a isso. Irmãos, eu acredito. Eu não sei quantos de vocês teve a oportunidade de ler algum livro conhecendo o autor do livro, né? Conhecendo o autor do livro. Eu estou tendo a oportunidade de ler esse livro aqui, ó, Marcados pelo Espírito Santo, do pastor Farley Labati. E eu tenho a oportunidade de falar com ele. Estou tendo a oportunidade de
tirar algumas dúvidas, perguntar algumas coisas, mandar alguma mensagem, né? A gente está tendo a oportunidade de ter algum contato com ele. Mas a maioria dos livros que a gente lê, você não tem a oportunidade de falar com o autor. Você não tem a oportunidade de ter contato com o autor. Você não tem a oportunidade de estar perto do autor. Mas este aqui, que é o principal de todos, você tem a oportunidade de ler com a clareza do coração do autor. Você tem a oportunidade de ter uma aplicação pessoal. Você tem a oportunidade de ter algo que o Espírito Santo quer trazer para você. E daquilo que você pode comunicar para as outras pessoas. O interessante é que lá em Marcos 7, após Jesus curar os ouvidos, após aquele homem ser apto a ouvir, né? Jesus põe algo na sua boca, Jesus passa da sua saliva na sua boca para que ele tenha algo para comunicar. Para que não apenas ele seja curado do ouvir, mas que ele possa curar outras pessoas ao falar. Que ele possa trazer algo da parte de Deus. E eu acredito que é exatamente isso que Deus quer fazer com a nossa geração neste tempo. Então, se você está recluso em sua casa, aproveite esse tempo, neste momento, cara, para se enfiar na presença de Deus. Para ser curado e ouvir a Deus. Ouvir através da palavra, ouvir pelo que o Espírito Santo vai falar diretamente com você, ouvir através de outras pessoas, que você possa ter algum contato, né? Mas esteja com o coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo único, um tempo crucial. Algo incrível vai acontecer. Eu não sei te dizer o que é, eu não sei te falar o que é, mas eu acredito que algo incrível vai acontecer. E eu, de coração, eu não quero ser um espectador do incrível de Deus. Eu quero ser parte do incrível de Deus. Eu quero estar ali no meio. Eu quero entender do Espírito Santo aonde Ele quer nos direcionar e aonde Ele quer nos levar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você antes da gente terminar. Eu acredito que Deus tem algo grande para a tua vida. Eu acredito que Deus quer falar com você. Então abre o seu coração. Vamos orar e vamos nos colocar na presença de Deus. Amém? Senhor amado, muito obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, papai, por este tempo de estar juntos, ainda que pela internet, ainda que por este veículo que foi criado, papai, obrigado, Senhor. Assim como Paulo disse que a sua palavra não está em cadeias, não está reclusa a cadeias, mas agora todos ouvem da tua palavra, e mesmo ele estando preso, papai, eu acredito nisso. Eu acredito que mesmo nós, mesmo com algumas restrições do governo, nós podemos trazer a tua palavra de uma forma abrangente. A sua palavra não está presa a cadeias, não está presa a nós. Papai, cura os nossos ouvidos, Senhor. Nos faz sensíveis à tua voz. Nos comissiona para a obra que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor comissionou Paulo e Barnabé lá em Atos 13. Comissiona-nos, Senhor, para a obra, papai. Mas que nós possamos entender que precisamos estar naquele mesmo lugar de mover de Deus. Que possamos estar no nosso quarto. Que possamos estar, ó Deus, sensíveis à tua voz. Escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Para que então possamos nos comissionar, para que então possamos ser direcionados por Ti, por aquilo que o Senhor tem para trabalhar em nós. Abençoa os nossos irmãos, abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão entrar no Zoom agora conosco, papai, para que possamos discutir um pouco mais. Deus, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, só lembrando, nós vamos ter o link do Zoom agora, devem estar postando aí, que você possa entrar, conversar com a gente, que possamos ter um tempo de comunhão juntos e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.